Bom, continuando então, quais são as características, né, das tutelas de urgência e da tutela da evidência? Características essas, gente, que são similares, entendeu? Tanto as tutelas provisórias de urgência quanto as tutelas provisórias da evidência, elas guardam os mesmos requisitos, né? Ou melhor, as mesmas características, porque os requisitos nós vimos que para a tutela provisória de urgência cautelar e antecipada é o fumus boni iuris e o periculum in mora, e a tutela da evidência somente o fumus boni iuris. Agora, as características de ambas são as mesmas. Por exemplo, a sumariedade processual, ou seja, as tutelas provisórias agora, elas não são mais, né, concedidas em um processo autônomo, né? Agora não existe mais o processo cautelar. As tutelas provisórias são requeridas e processadas dentro do próprio processo que se objetiva proteger. E o que é a sumariedade processual? É a rapidez da prática dos atos processuais, a simplificação dos atos processuais, né, que levam à concessão ou não, né, aí da medida requerida. A provisoriedade, né, o que é a provisoriedade? Gente, tanto a tutela cautelar, a tutela provisória de urgência cautelar, como antecedente, como a própria tutela da evidência. Está certo que a tutela da evidência em menor número, né, quase nenhum. Mas vamos pegar a tutela provisória, né, cautelar e a tutela provisória antecipada. O juiz concede a medida, né, e depois, gente, se porventura ele verificar que não existe mais o motivo que levou à sua concessão, ele pode revogar. Então, o artigo 296 fala disso. Ele trata do quê? Da provisoriedade, né? Essas medidas, elas são provisórias, porque o juiz poderá revogá-las em qualquer momento. No caso da tutela da evidência, né, em tese é possível também a sua revogação, mas aí já fica mais difícil, né? Vamos pensar no caso, né, lá de um pagamento que seja feito ao credor e depois o devedor não tem mais condições de devolver aquele valor, né, se o juiz entender que não é mais caso da concessão da medida, ou a própria cirurgia que é feita, né, mandando lá o plano de saúde arcar com os custos, depois, ao final, chega-se à conclusão de que não era obrigatória, né, aquela cobertura, mas se for possível retornar-se ao status inicial, né, ao estado inicial, também a tutela da evidência poderá ser revogada, como eu disse anteriormente, em menor número, né, porque o próprio objeto da tutela da evidência, né, é antecipar um interesse que muitas vezes não pode ser, né, retrocedido. As tutelas de urgência, né, já vimos, elas podem ser o quê? Incidentais, né, ou podem ser antecedentes, exceto a tutela da evidência, conforme falamos, que só pode ser requerida quando já existe um processo em curso. Uma outra característica de ambas é a isenção de custas, né, quando ela é incidental, né? Quando ela é incidental, quando já existe um processo em andamento, né, quando você requer a tutela provisória, né, de urgência, né, ou da evidência, é certo que a da evidência já deve ser incidental mesmo, não há que se acrescer custas processuais, não há que o requerente requerer novas custas, né? Recolher novas custas. Agora, quando ela for antecedente, ou seja, quando ainda não existe o processo
que ela visa proteger, esse processo, conforme veremos mais adiante, ele ainda vai ser proposto no prazo definido pela lei, aí você tem que recolher custas processuais. Por quê? Como veremos mais adiante, você requer uma tutela provisória de urgência antecedente, por exemplo, né? Ou uma tutela provisória cautelar antecedente. Você requer um arresto, por exemplo, né? O que acontece? Não existe nenhum processo ainda. Formar-se-á um processo inicialmente com a tutela requerida. E aí depois, conforme o procedimento que estudaremos mais adiante, uma vez concedida a tutela provisória de urgência, vem o pedido principal, né, ser juntado a esse processinho que até então é daquela tutela de urgência requerida. Então, no caso da tutela de urgência, né, seja ela cautelar ou antecipatória antecedente, a necessidade de se recolher custas processuais na forma legal, porque ali se estará, né, iniciando um processo, que depois se completará pelo processo principal, né? Agora, quando vier o pedido principal, aí ele virá isento de custas, porque você já recolheu no momento em que ingressou com a tutela provisória de urgência. No código anterior não era assim, gente. Por quê? Porque havia um processo cautelar e havia um processo principal. Quando você ingressava com uma cautelar antecedente, você recolhia custas no processo cautelar. Inclusive tinha até honorários de sucumbência no processo cautelar, né? E tinha também no processo principal. Quando era incidental, aí não existia custas, porque, né, já havia um processo em andamento. Agora não. Agora, mesmo sendo antecedente, né, se ela for incidental, né, ela não recolhe. Agora, se ela for antecedente, há necessidade de recolhimento de custas, né? E a ação principal que virá depois, ela vai ser acoplada a essa tutela já existente. Se fosse no código anterior, essa ação principal seria um processo novo. Então teríamos custas no processo cautelar e custas no processo principal. Agora não há um processo novo para a tutela provisória, ele não é independente, ele vai ser unificado ao pedido principal. Por isso as custas aí são únicas, né? Se você já recolheu no momento em que requereu a tutela provisória, né, você não vai recolher mais quando você promover a ação principal. Isso nós vamos ver aí com mais acuidade, né, mais adiante. E também o recurso, né, contra o deferimento ou indeferimento da tutela requerida, que é o agravo de instrumento por força lá do artigo 1015, inciso 1. Isso vale tanto para decisões que neguem a tutela antecipada, aliás, para as decisões que versem a tutela provisória de urgência cautelar ou antecipatória, e tanto para a tutela da evidência, né? E aí não importa se ela é antecedente ou ela é incidental, dessa decisão, né, que versar a respeito do requerimento, caberá o recurso de agravo de instrumento. Uma outra característica é que devem ser requeridas, né? O juiz não pode, gente, né, principalmente no caso da tutela antecipada, como no caso da tutela da evidência. Eu entendo que até com relação à tutela provisória de urgência cautelar, aquela que visa proteger a estrutura do processo, o juiz possa, de ofício, tá, determinar. Se o juiz entender, por exemplo, né, que verificar que está existindo ou na iminência, né, de uma fraude processual, o juiz determina, né, poderá determinar de ofício que se corrija aquela situação, porque ele é o gestor do processo, ele tem a obrigação de assim fazê-lo. Agora, com relação à antecipação de tutela e com relação à tutela da evidência, elas devem ser sempre requeridas, né? E a tutela provisória
né, cautelar, dependendo da gravidade, né, aí do perigo, o juiz poderá de ofício assim determinar. Também existe em comum entre as tutelas provisórias, né, seja de urgência, seja da evidência, é o que nós chamamos de poder geral de cautela do juiz, né? Que é o poder geral de cautela previsto lá no artigo 297, né, do CPC, né, no código anterior, acho que era o artigo 780, né, que cuidava lá do poder geral de cautela, 780 ou 798, não me lembro bem, tá? Aqui o poder geral de cautela está previsto no artigo 297. O que significa? O juiz ele poderá determinar quaisquer medidas, tá, urgentes que ele entender que sejam necessárias. Diz lá o 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para a efetividade, né, da tutela provisória. Então, se você pede um determinado tipo de tutela, uma determinada providência, e o juiz entende que deva ser outra providência, ele está aí, né, tranquilamente amparado pela lei, né, para modificá-la. Assim como o juiz ele pode determinar, né, que se faça a prática de determinada tutela sem que a parte requeira, lógico que em casos excepcionais, mas ele pode, né? Isso com relação à tutela de urgência cautelar, ele pode também mudar a sua opinião e revogá-la, né, aí no processo. E ele pode também, logicamente, conceder quaisquer outras medidas que ele entender ser, né, necessária aí para que o processo seja protegido. Toda a decisão do juiz, seja que ele concede a tutela, seja que ele revoga a tutela, ele tem que motivar, né, face ao que exige o princípio do livre convencimento motivado, né, gente? Então o juiz, ele não pode decidir, nós já sabemos disso, sem que haja motivação. E motivar é explicar às partes e à sociedade o porquê ele está tomando aquela decisão. E ele vai explicar embasado naquilo que o processo contém. O que não está no processo não está no mundo, não existe esse brocardo jurídico, né? O juiz não pode decidir fundamentado nos seus próprios conhecimentos a respeito do fato, mas sim na sua própria convicção que ele tirou daquilo que foi produzido nos autos. E onde é promovida ou deverá ser promovida a tutela provisória? Se a tutela provisória de urgência, gente, né, ela for da evidência, ou se ela for tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipatória antecedente, ou melhor, se ela for tutela provisória, né, da evidência ou tutela provisória de urgência antecedente, ela será requerida onde? Nos autos do próprio processo no qual ela foi requerida. Só que devemos chamar a atenção. A tutela provisória da evidência, nós já vimos que ela só pode ser incidental. E a tutela provisória de urgência antecipatória, ela pode ser também antecedente. Então, quando você vai verificar qual é o juízo competente, se a tutela provisória de urgência antecipatória for incidental ou a tutela provisória de urgência for da evidência, elas serão requeridas onde? No mesmo processo onde se quer, né, aí se valer da medida. Se a tutela provisória for de urgência cautelar ou antecipatória antecedente,
Lógico que não vale essa regra. Por quê? Não existe processo ainda, né? Ela antecede o processo a qual visa proteger. Nesse caso aí, o artigo 299, né, diz que ela será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Então, se a sua tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipatória for antecedente, você vai ter que ir lá procurar, né, junto àqueles critérios determinativos da competência, para verificar onde você proporia a ação principal que você visa proteger com essa tutela provisória, e aí descobrindo qual é o juízo competente para promover aquela ação principal, você descobrirá também qual é o juízo competente para a tutela provisória aí, né, de urgência cautelar ou antecipatória de forma antecedente. Então não tem, né, nenhuma dificuldade nisso. Eu vou verificar a competência. Como é que eu vou descobrir qual é o juízo competente? Eu vou verificar a competência em razão da matéria, em razão do valor da causa, em razão da hierarquia dos órgãos jurisdicionais, em razão da função dos órgãos jurisdicionais, em razão das pessoas que compõem a lei, enfim, aqueles critérios determinativos de competência que nós já bem, né, sabemos. E ali você ingressará com a tutela provisória, né, de urgência cautelar ou antecipatória antecedente. Por quê? Mais adiante nós vamos estudar aí, gente. O que acontecerá? Você promove aqui a tutela provisória, depois virá a ação principal através de uma petição, né, que irá formar essa ação principal, mas em conjunto, né, já com a tutela provisória instaurada, né? Então instaura-se a tutela provisória, depois vem a ação principal e acopla-se a essa tutela provisória, né, já concedida. E aí presume-se que ela foi concedida quando vier a ação principal, porque se a tutela provisória ela for, né, indeferida, lógico que não há como promover a ação principal e a ela ser acoplada. Pode até o autor que teve a sua tutela provisória de urgência, né, indeferida, promover a ação principal, mas lógico que ela não será acoplada a essa tutela provisória, porque o processo que a continha, ele já foi extinto. Mas alguém pode estar preocupado, professor, mas isso é complicado. Então, na realidade é meio complicado mesmo, tá? Então, mas nas próximas aulas nós vamos continuar falando disso, tá? Nós vamos falar, né, com minúcias como você requer, como é o procedimento, né, da tutela provisória cautelar, incidental e antecedente, né? Nós vamos ver o procedimento da tutela provisória de urgência antecipatória, tanto incidental quanto antecedente, e ainda veremos qual é o procedimento da tutela da evidência, e aí sabemos que a tutela da evidência é somente de forma incidental. Então, aos poucos nós vamos, né, digerindo isso daí, né? Esse primeiro contato com as tutelas provisórias pode parecer um pouco complicado, mas com um pouquinho mais de quilometragem nós conseguiremos, né, com certeza assimilar minimamente aquilo que é necessário para uma boa formação e uma boa base para que continuemos aí o estudo do processo civil. Gente, espero que vocês tenham gostado de mais essa aula, tá? Aqueles que ainda não estão registrados no canal, por favor, registrem-se no canal, né? E compartilhem, né, para aquelas pessoas que vocês aí acham que têm também interesse nessa questão. Um abraço e até mais.